Então, boa noite para todos. Então, convido a todos para fazer nosso Evangelho do Lar dessa noite. Vamos fazer uma prece inicial e, em seguida, nós começamos nosso estudo. Então, convido a todos para fecharem seus olhos, elevarem seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a espiritualidade superior que nos acompanha, principalmente os nossos mentores. Deus, obrigado por estarmos juntos nessa noite, promovendo esse estudo, já sentindo a aproximação dos mentores, adentrando nossos lares, trazendo as boas vibrações, abençoando a nossos familiares, que possamos então ser inspirados pela espiritualidade superior em nossa caminhada, em nossas dificuldades do dia a dia, em nossos pensamentos. Que Deus permita que todos os desafios sejam tidos como oportunidade e que nós possamos identificar todas as oportunidades que chegam para nós nas nossas relações da nossa rotina e transformar isso em ações pela luz do Espiritismo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, boa noite para todos. Hoje eu vou trazer um tema muitas vezes difícil de tratar, porque são temas que nos causam comoção. E eu vou falar sobre suicídio hoje, e quando a gente fala sobre morte, sempre falar de morte é muito difícil, né? Falar de morte autogerada é mais difícil ainda. Mas são oportunidades que às vezes a gente tem de poder desmistificar o assunto e até identificar e perceber que existem pessoas que estão próximos de nós que sofrem e que às vezes elas sofrem caladas e vão criando alguns sentimentos que se entram em um ciclo e o desfecho muitas vezes disso é trágico. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre suicídio, né? Entender a importância que existe hoje na nossa sociedade, trazer a luz do Espiritismo para essa questão, para que a gente possa ter um pouco mais de facilidade na abordagem, né? De entendimento sobre o assunto e eventualmente uma abordagem com as pessoas que muitas vezes precisam de uma palavra amiga, de um companheirismo, de um apoio, né? E entender também que muitas vezes nós sofremos, né? E nós às vezes somos sofredores anônimos dentro de uma situação que algumas vezes pode até fugir do nosso controle e ficamos expostos a isso também. Então eu vou falando um pouco sobre suicídio e dizer assim, isso é um problema que nós vivemos hoje na sociedade e hoje nós sabemos que existem em torno de mais de 700 mil mortes por suicídio por ano no planeta. Isso dá um suicídio a cada 45 segundos. E não muito longe disso, nós temos as tentativas de suicídio que são altamente traumáticas para as pessoas. E se existe uma morte a cada 45 segundos no mundo por suicídio, existe uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos no mundo, né? E são pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, e que sofrem, né? E sempre fica um sentimento, quando acontece alguma tentativa ou até algum suicídio próximo de nós, aquele sentimento assim, como eu não percebi isso antes? Como eu não fui capaz de entender o sofrimento que essa pessoa que está muito próxima de mim chegou, não se manifestou e eu não consegui perceber. E um outro sentimento que é comum, né, é tentar fazer, será que eu não fiz o suficiente? Né? Será que eu não poderia ter feito mais por ela antes que ela tomasse essa decisão? Para isso a gente tem que perceber. Para isso a gente tem que entender
o sofrimento, né, de pessoas que estão próximas de nós e o quanto que de valor tem isso, né, para a sua vida, dentro do seu convívio do dia a dia. Então, isso, até por isso, e por entender que o próprio mundo já tem se preocupado muito com isso, a Organização Mundial de Saúde considera o suicídio como um caso de saúde pública, né? E a faixa etária que pega o suicídio, né, é uma faixa etária jovem, que ela hoje é considerada a quarta maior causa de morte de todas as doenças, é a quarta maior causa de morte no mundo, na faixa etária dos 19 anos até os 29 anos. Então, perceber o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor já é um bom começo, né? E o Espiritismo, ele traz alguns conceitos sobre o suicídio, né? Um deles vem do Livro dos Espíritos, e ele fala lá nas questões, principalmente nas questões 943 a 957. E um dos temas que ele traz, ele fala assim, que só Deus tem o direito de dispor da vida. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, né? O suicídio, ele não apaga falta, ele fala, ao contrário, nisso há dois em um lugar de um. Quando se teve a coragem de se fazer o mal, é preciso se ter a coragem de sofrer as consequências. Mas ele diz, aí ele fala o seguinte, que muitas das situações que nós vivemos, das adversidades que nós vivemos no nosso dia a dia e que nos fazem, né, angústias, tristeza ou até ansiedade, porque ou por coisas que nós fizemos nesta encarnação, muitas vezes pela falta do perdão, pelo apego na materialidade, né, nas paixões carnais, ou por situações trazidas de encarnações passadas, né? Mas ele também fala lá no Livro dos Espíritos, que fala que Deus, ele julga, e segundo a causa, ele pode algumas vezes diminuir seus rigores, que seriam das reparações, né? Então o esforço que nós fazemos através do nosso livre-arbítrio de controlar os nossos pensamentos, de superar as nossas vicissitudes, né? de transpor, né, situações que nos visitam, né, negativas, que nos visitam, às vezes repetitivamente, né? Então todo esse esforço que nós fazemos por nós, para nos melhorarmos, para melhorar nossa posição mental, para melhorarmos as nossas vibrações e principalmente as nossas atitudes com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque nós sofremos, mas muitas vezes nós fazemos as pessoas sofrerem também. Então todo esse policiamento, esse vigiai, né? Isso também é visto pela espiritualidade superior, né? E através desse nosso esforço de tentar sermos melhores no caminho da moralidade, né? E tentarmos ajudar também os nossos próximos no desenvolvimento deles, né? Até na forma de pensamento, em atitudes mais positivas das pessoas que estão ao nosso redor, isso diminui os rigores das nossas penas, né? A gente não deixa de ter que fazer a reparação, mas essa reparação pode ser numa forma mais amena. E Deus julga isso, né? E reconhece esse crescimento em nós, né? Quando a gente vai no livro de Transtornos Mentais da Sueli Schubert, ele fala que também pode haver influenciações em pensamentos negativos, até em decisões equivocadas nossas, né? E ela fala assim, ó, se referindo à obsessão e ao suicídio, fala que a perseguição é executada através da sintonia mental, que se estabelece entre o atual algoz, que é o obsessor, e a vítima, e sua vítima. Muitas vezes que são fragilizadas pela culpa,
pela maneira que cada um se sente dominada e induzida de uma forma até hipnótica, por em termo a sua própria vida, por o fim na sua própria vida. Então, Deus também leva isso em consideração, em que condições algumas coisas aconteceram, né? Algumas decisões foram tomadas, mas que também nós temos uma responsabilidade, não só nas nossas ações, mas na nossa vibração, porque nós ficamos mais vulneráveis quando nós estamos muito presos, né, aos problemas, né, quando nós estamos em vibrações negativas, nós estamos vulneráveis a essa influenciação, né, e nós nos afinizamos daí com isso. Quando a gente vai lá para o céu e o inferno, e ele fala quando ele vai falar sobre suicídio, ele fala que o espírito que sucumbe à prova da existência, a prova se renova a cada reencarnação, até quando não tiver mais força necessária para resistir. Quando o objetivo da encarnação não se completa, nós sofremos sem proveito, pois devemos recomeçar até sairmos vitoriosos dessa luta, né? E ele, falando de obsessão e suicídio, ele fala que o homem tem sempre o seu livre-arbítrio, por consequência, ele está livre para ceder ou resistir às sugestões dos quais é alvo. Quando ele sucumbe, é pelo fato da sua própria vontade. Então, o Espiritismo ele traz mais uma vez aqui que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, eles devem estar sobre as nossas rédeas. E nós percebemos quando nós estamos nos desviando, né, da moralidade. Bom, nós temos vários, a Ivone Pereira trata do assunto, né? O Luiz Gonzaga Pinheiro fala do assunto, o Allan Kardec, em vários momentos da codificação, fala sobre o assunto, mas, de uma maneira geral, a Terezinha de Oliveira, nos Espíritos, em uma reunião espírita, ela fala assim que a diferença de situações e consequências do suicídio no além decorre das leis divinas, que são sábias e misericordiosas, e consideram em cada caso as motivações, o grau de conhecimento desse espírito e as influências perturbadoras que possa ter sofrido, né? Então, para finalizar nossa conversa, falando que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós somos responsáveis pelo entendimento que a gente tem das adversidades que nos acontecem no dia a dia e da melhor maneira que nós podemos lidar com elas, né? Nós, com o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, nós entendemos que algumas situações que nós deixamos de passar nessa encarnação, elas vão nos visitar em outras encarnações, né? E as dificuldades voltarão e, às vezes, até acumuladas em situações que nós não conseguimos ainda transpor, né? Então, o vigiai dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o cuidado que a gente tem das tratativas dos assuntos que nos chegam no dia a dia, né, de como é que a importância que a gente dá para as questões materiais, a importância que a gente dá para as relações interpessoais, como nós permitimos nos ser atingido, né, por sentimentos como raiva, como ódio, como frustração, né? E como também, muitas vezes, nós devolvemos isso para as pessoas que estão ao nosso redor, como da mesma forma, né, com sentimentos, às vezes, negativos, né? Tudo isso nos afeta. E tudo isso tem uma consequência para a nossa saúde mental, para a nossa situação vibracional, né? E aí, em cima, nisso tudo, e como nós nos ligamos, né, com a espiritualidade, como a espiritualidade pode nos ajudar, sabendo que não importa o momento que a gente está passando da vida,
né? A gente tem duas situações do espírito que são imutáveis. Primeiro, a eternidade do espírito. Saber que tudo que a gente passa na vida, ela é transitória. Ela vai passar, dentro da eternidade do espírito, uma encarnação de 90 anos, 100 anos, são minutos, né? Então isso é transitório. Em segundo, é entender que a gente sempre está acompanhado. A gente sempre tem a possibilidade da escolha, o que a gente quer ouvir, né? A gente sempre tem os nossos mentores, nós nunca estamos sozinhos. E para isso, a gente tem que aprender a pedir ajuda, né? A perdoar as nossas falhas, a perdoar, às vezes, quando a gente se sente atingido pelos nossos próximos, e também pedir ajuda para a espiritualidade através da prece, da oração, que é a única maneira, é uma das maneiras, né, que nos ligam com a espiritualidade superior. E com tudo isso, a gente consegue ir transpondo os momentos mais difíceis. Para quem já teve casos de suicídio, né, é também lembrar que a emanação de pensamentos positivos, de boas lembranças, de lembranças daqueles momentos que foram importantes na nossa vida, que fizeram, que somaram em alegria, né, afastando aquela situação mais negativa, né, que foi a fatalidade. Isso traz um conforto para o espírito que está recebendo essas vibrações. Para finalizar, lembrem sempre que nós sempre somos cercados de estímulos. E às vezes a gente vê as nossas aflições, mas esquecemos das aflições dos outros. E muitas vezes a gente pode ser um bom apoio, um bom suporte para as pessoas que estão em um comportamento suicida. E que, se não, em algum momento, se não identificado, pode acabar tendo um desfecho trágico, né? Então, o ajudar é, às vezes, ser provocativo, né, no relacionamento com uma outra pessoa que está num momento de tristeza mais profunda, que está inquieta, com choros intermitentes, né, pelos cantos, às vezes, que está passando por uma situação difícil, às vezes é temporária, né, como um luto da morte de uma pessoa muito próxima, muito querida, né, da pessoa que está passando por uma separação conjugal difícil, que teve uma queda muito abrupta da qualidade de vida, às vezes questão financeira, né, que não consegue, às vezes, ver uma saída para alguma situação que envolve desnível de qualidade de vida. Para pessoas que às vezes, receberam recente um diagnóstico de uma doença que parece incurável, né, que parece grave, e às vezes ela sempre tem um tratamento, uma saída, né? Para pessoas que sofreram acidentes recentes, né, que estão acamadas, que estão incapacitadas, ou que às vezes ficam com lesões permanentes, né, lesões físicas permanentes, né, e passam por todo um período de readaptação. Então, quando a gente vê essas situações, o melhor que a gente pode fazer é oferecer, né, uma ausculta, oferecer um apoio, estar próximo da pessoa para que ela possa se manifestar da melhor maneira que ela se sentir à vontade para isso. E às vezes esse ouvido amigo é o melhor tratamento que possa existir para uma pessoa que está passando por uma grande aflição. Lembrar que Deus também nos concedeu os especialistas, para que eles também possam, de acordo com os conhecimentos, apoiar, né, esse tratamento, às vezes, de uma pessoa que está passando por um transtorno mental e que precisa de um apoio, às vezes até químico, usar um medicamento, né? Ele existe para ser usado de forma adequada, de forma bem orientada, né? De fazer uma psicoanálise, de fazer um acompanhamento, né? E tudo isso vai ajudar no desenvolvimento, né, de uma situação vibracional diferente e de uma transposição desses momentos que às vezes momentos de vida mais difíceis.
Então, eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, convido então para uma prece final de encerramento, que todos fechem os seus olhos e elevem seus pensamentos a Deus, à espiritualidade superior, agradecendo a sabedoria do Espiritismo que nós fomos convidados a dividir esse conhecimento, a ter esse aprendizado, a esse apoio que nós encontramos na codificação, e que nós possamos, dentro da possibilidade de cada um, dentro do momento de vida de cada um, sempre perdoar aqueles que estão próximos de nós, nos perdoar as situações vividas no passado que nos causaram grandes angústias, e agradecer as oportunidades que Deus nos coloca na nossa vida de sempre poder ajudar as pessoas que estão próximas de nós, principalmente as pessoas de nosso convívio, nossos familiares. Então, que nós possamos sempre identificar cada momento, cada oportunidade, cada desafio como uma possibilidade de levar o conhecimento do Espiritismo e a nossa existência para o apoio do crescimento e desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Que Deus ilumine a vida de todos, que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana. Até semana que vem no nosso Evangelho no Lar. Forte abraço.